Vamos lá, galera. Agora que a gente já fez a correção da aula anterior, a gente vai dar prosseguimento ao nosso conteúdo, tá? Quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Na última aula eu já tinha conversado com vocês que os Estados Unidos passou por um processo de euforia econômica, passou por um processo de superprodução, e o liberalismo econômico deixava a economia livre para se autorregular. Ou seja, se os Estados Unidos, se as empresas, as indústrias norte-americanas continuassem produzindo da forma que estavam, ia chegar o momento em que elas iriam quebrar, porque não teriam para quem vender, teriam muitos produtos estocados. E foi isso que aconteceu. Então vamos entender aí essa crise de 1929, isso é até bom para que a gente possa compreender um pouco. Nesse nosso contexto de coronavírus, se fala já em uma crise com as mesmas proporções ou proporções piores a que aconteceu em 1929. Tá? Então vamos lá. Gente, uma crise, basicamente ela começa em um setor e depois ela vai se espalhando para outros setores até que ela vai atingir a população. Certo? Então vamos lá, entender como começou. Lembra que eu falei para vocês que depois da Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos vai se transformar no grande exportador, tá, de vários produtos, remédios, produtos agrícolas, produtos industrializados. Isso vai gerar essa euforia econômica que nós havíamos conversado. Tá? Tem um probleminha em um desses setores que eu acabei de falar para vocês, tá, gente? Que é basicamente o setor agrário. Por quê? Porque os produtos agrícolas, se não estão sendo vendidos, se você vai estocando produtos agrícolas, vai chegar um momento que eles vão estragar. Eles são produtos perecíveis, né? E geralmente o que é que o pessoal que trabalha com produto agrícola faz quando aquele produto está estocado, está quase já para passar da validade? Eles derrubam o preço para poder vender e ter o mínimo de prejuízo. Então, o primeiro setor que vai sentir a crise, vai sentir mais fortemente essa crise de superprodução, é o setor agrário. Tá? Então olha só, gente, lembra também que os Estados Unidos vendiam para países europeus, basicamente porque esses países depois da guerra estavam arrasados. Porém, com o passar do tempo, esses países começam a se reindustrializar. Então dá para você entender perfeitamente que com o passar dos anos a ideia é que esses países eles vão começar a comprar menos. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, diminuição das exportações, no caso aqui norte-americanas, ou seja, vai ter uma diminuição nas vendas que os Estados Unidos faziam para os países europeus. Ora, gente, já havia se passado de 1920 a 1929 9 anos. Então, nesse período, a indústria europeia estava se reerguendo. A agricultura europeia estava se reorganizando. Teve esse tempo todinho para se organizar depois da guerra. Então, a ideia é que com o passar dos anos, ia acontecer uma diminuição na compra, né? Gradativa, mas iria acontecer essa diminuição. Tá? Aqui o setor agroexportador foi o primeiro a sentir essa diminuição nas exportações, como eu falei para vocês, e aí a gente vai ter muitos produtores aqui tendo que recorrer aos bancos, né, hipotecar suas fazendas, tudo mais, para segurar aí esse início da crise. Tá? É importante a gente falar também, gente, na bolha especulativa, tá, no mercado de ações. Vamos entender como funciona o mercado de ações primeiro, tá? Gente, ações é como se, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu preciso, vamos botar aqui um nome fictício, né? Sei lá, Coca-Cola. E aí a gente tem uma empresa, essa empresa eu preciso arrecadar fundos, né? Eu preciso ter dinheiro para manter essa empresa. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso dividir a minha empresa no que a gente chama de ações e botar para vender. Essas ações, gente, elas não é um espaço físico da empresa. Eu comprei 40% da empresa X, então eu vou para lá, vou morar lá, vou ficar... Não, isso são títulos. Você recebe um título de que aquilo que você comprou, você vai ter participação naquela empresa. Você passa a ser dono daquela parte. Tá? Por exemplo, se eu compro 10% da Coca-Cola,
né, em ações da Coca-Cola, significa aí que eu tenho 10% daquela empresa. Tá? E consecutivamente eu tenho direito a 10% dos lucros daquela empresa. Assim que funciona o mercado de ações. Tá? Então, investir em ações muitas vezes é uma saída para quem tem uma quantidade de dinheiro muito grande, para trabalhar, é como eles dizem, botar o seu dinheiro para trabalhar por você. Tá? Então, a maioria dos investidores que fazem isso na Bolsa de Valores, eles estão em busca disso, de investimentos que vão trazer a longo prazo um retorno para eles. Tá? O que é bolha especulativa? Especulação, gente, é uma ideia. Você compra uma ação, uma empresa, acreditando que essa ação ela vai valorizar. O que é valorizar uma ação? Eu comprei hoje 5% da Coca-Cola a R$100. Mas eu espero, tá, que daqui a 1 mês, 2 meses, essa mesma ação que eu comprei esteja valendo 150. Então eu posso vender ela e ganhar em cima. Estão entendendo? Então com ações dá para você ganhar de duas formas. Ou com a valorização da ação que você comprou, ou participando aí dos lucros da empresa que você comprou as ações. O problema é que isso é uma especulação, gente. É feita baseado em estudos que nem sempre, tá? Nem sempre acontece da forma que você tentou prever. Lembra que eu dei o exemplo? Se você comprou a 100, daqui a 2 meses você espera estar a 150, porque se em 2 meses tiver 150 e você vendeu, você já teve uma margem de lucro de R$50. Mas o contrário também pode acontecer. Você pode comprar uma ação e daqui a 2 meses, comprou ela a 100, daqui a 2 meses ela cai, desvaloriza e ela vai para 50. Aí meus outros 50? Os seus outros 50 evaporaram. Se você vender, o máximo que você vai pegar ali é R$50. Então os outros 50 você investiu mal. Então é um investimento muito arriscado. Tá? Investir em ações é um investimento muito arriscado por conta disso. Porém, naquele momento dos Estados Unidos, gente, muitas pessoas enriqueceram do dia para a noite com ações, porque os Estados Unidos eram o grande exportador do período. Então era comum nos Estados Unidos a grande maioria da população investir na bolsa de ações, investir em ações e ganhar dinheiro com isso. Tá? Então ninguém estava preparado, a maioria da população norte-americana não estava preparada para uma crise econômica. Então, ao mesmo tempo em que diminuíam as exportações, a produção mantinha alta e as pessoas continuavam investindo em ações, continuavam comprando ações, imaginando que essas ações iriam aumentar de preço. Tá? Não é o que acontece. Por que não é o que acontece? A gente vai ter aí a explosão da bolha especulativa. O que foi essa explosão da bolha especulativa? Tá vendo aqui, gente, esse gráfico? Esse gráfico aqui representa a chamada Quinta-feira Negra, tá? Aconteceu dia 24 de outubro de 1929, foi o dia em que houve o grande crash, a quebra da Bolsa de Valores. Olha isso aqui, gente, essa queda que a gente chama de queda vertiginosa. Percebe que em vários outros momentos ocorreram quedas aqui, ó, porque a Bolsa de Valores ela funciona assim, gente, ela sobe, ela desce, ela sobe, valoriza, mas percebe que aqui, ó, às vezes que ela desceu, depois ela recuperou, ó, desceu, recuperou e continuou subindo, ó. Aos poucos, às vezes descendo um pouco, mas aqui, que é o que a gente chama de queda vertiginosa. Olha essa queda aqui, nunca vista até então. Tá? Essa queda aqui marcou a Quinta-feira Negra. O início da Quinta-feira Negra, na verdade, porque aqui são períodos de meses. Tá? Então começou aqui a declinar. Percebe que nos próximos meses não voltou aonde estava antes. Entendeu? Então aqui, nesse momento de queda da Bolsa de Valores, na verdade, o que foi que aconteceu aqui, gente? A produção estava muito alta, não tinha mercado para consumir essa produção, então os preços despencaram. Os preços despencando, as ações também despencaram juntos. É por isso que a gente diz que a bolha especulativa ela explodiu. Aqui você tem, ó, o Wall Street, né, que é a bolsa de valores norte-americanas, e a população que investia em ações indo para lá tentar entender o que aconteceu. Muitas das vendas de ações naquele tempo, hoje a gente faz isso pela internet, mas naquele tempo era por telefone.
Então as pessoas ligavam para lá e o pessoal dizia: olha, você acabou de perder praticamente toda a sua fortuna com a desvalorização que aconteceu. E aí as pessoas foram para lá, para Port de Wall Street, para tentar entender o que é que estava acontecendo naquele momento. Aqui o jornal, ó, Wall Street em pânico, ou seja, o pânico tomou conta aí do que da população norte-americana ao perceber o grande prejuízo que estava acontecendo, tá? Na próxima aula a gente continua. Tenham todos um bom dia.